Bom dia, meu nome é Augusto e hoje vamos entrevistar o Dr. Maltos Fonseca Galvão. Gostaríamos de começar a entrevista com algumas perguntas de introdução. Primeiramente, quantos anos o doutor tem? Olá, Augusto e Saldanha. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem me escolhido. Eu nasci em 30 de abril de 1966, portanto, agora, em outubro de 2019, tenho 53 anos de idade. Onde o doutor nasceu e onde mora atualmente? Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E com cerca de 10 anos de idade, me mudei com minha família aqui para Brasília, Distrito Federal, a capital do Brasil. Agora vamos dar início às perguntas sobre o seu trabalho. Primeiro, quantas graduações você tem e quais são? Eu fiz 4 graduações: matemática, odontologia, medicina e direito. Matemática no Uniceub e as 3 outras na Universidade de Brasília. Foi difícil passar em todos esses vestibulares? Nada desse mundo que tem algum valor é fácil. É sempre muito difícil. Mas eu não posso dizer para você e te enganar dizendo que eu estudei muito na véspera dos vestibulares. Não, é um preparo contínuo que começa desde o primeiro ano que você tem contato na escola. E não é só na escola, é a todo tempo você estar sempre observando, sempre tentando interpretar os fenômenos da natureza e também os fenômenos sociais. Portanto, não pense que você vai deixar para o último minuto para estudar. É desde agora, é sempre. Por que o senhor decidiu fazer tantas faculdades? Veja, talvez seja uma das perguntas de mais difícil resposta. Porque não foi uma coisa planejada, as coisas foram acontecendo. Eu comecei fazendo odontologia e matemática, até por insistência de meu pai, tinha passado os 2 vestibulares. Depois, trabalhando com cirurgia odontológica, resolvi ampliar os meus horizontes e resolvi fazer medicina. Mais tarde, um tanto no IML e um tanto trabalhando no Ministério Público, senti a necessidade de conhecimento da parte das leis e aí resolvi fazer direito. Então, de certa forma, as coisas foram acontecendo. Hoje o senhor trabalha em qual dessas profissões? E onde o doutor trabalha? Augusto e Saldanha, hoje eu sou perito médico legista. Para isso seria necessário apenas a formação em medicina. Mas como eu trabalho com identificação humana, é importantíssimo também a formação em odontologia. Como os resultados dos nossos laudos vão servir à justiça, importantíssimo também os conhecimentos do direito. Na universidade, eu dou aula para medicina, para a odontologia e também para o direito. E a matemática? A matemática entra como o fundamento do raciocínio, a lógica que embasa todas as nossas conclusões. Portanto, nenhum conhecimento é desperdiçado. Isso serve para você. Se você sabe música, se você sabe futebol, todos esses conhecimentos serão muito importantes em todas as atividades que você irá realizar. Ficamos sabendo que o doutor participou de alguns resgates de acidentes de massa. Você poderia nos contar quais foram os mais importantes? Eu tive várias oportunidades de trabalhar em identificações em desastres de massa. O primeiro deles foi um incêndio num supermercado em Assunção, capital do Paraguai, o supermercado Icuá Bolanhos, com mais de 500 pessoas mortas e quase uma centena de pessoas precisando de identificações. Talvez tenha sido a estreia para depois trabalhar diretamente na selva amazônica, na queda do voo 1907 com 154 pessoas. A nossa equipe conseguiu identificar todas elas, utilizando impressões digitais, antropologia, odontologia forense e também a genética. Depois, voamos para o Peru, onde tivemos um terremoto 7.1 na escala Richter e trabalhamos na cidade de Pisco, Ica e Chincha também. A cidade toda destruída, casas, prédios, onde também foi muito importante a identificação. E o último deles aconteceu esse ano,
em Minas Gerais, mais especificamente na Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E é com muita atenção que eu acompanho os trabalhos até hoje. E ontem, mais uma vítima foi identificada. A última foi a de Brumadinho, mas qual deixou o senhor mais sensibilizado? Essa é uma pergunta muito difícil. Todos esses desastres de massa foram muito graves, com muitas vítimas. Mas talvez um dos mais significativos tenha sido recente, o de Brumadinho, pela intensa segmentação dos corpos. Enquanto você tinha um número de vítimas, nós tínhamos 4 vezes mais fragmentos encontrados, e foi muito importante, inclusive, a união desses fragmentos. Na segunda parte da entrevista, eu, Lucas Saldanha, serei o entrevistador. Doutor, na sua opinião, qual é a importância da identificação dos corpos nos acidentes de massa? A identificação de vítimas de um desastre é extremamente relevante, assim como a identificação de um cadáver encontrado carbonizado, putrefeito, esquartejado. E esta importância ocorre em vários âmbitos, como por exemplo no âmbito criminal. Como que eu terei ideia de quem teria sido o assassino se eu não sei quem é a vítima? Do ponto de vista civil, a esposa se transforma em viúvo. Eu tenho a questão da sucessão, dos herdeiros. Os filhos se transformam em órfãos. Mas talvez mais importante seja a questão cultural e religiosa. Porque enquanto essa identificação não acontece, a família não vai realizar as suas cerimônias fúnebres para que aconteça aquele passamento, para que o luto se inicie. Então, é extremamente importante, eu me sinto muito gratificado por participar deste processo de identificação. O doutor gosta da sua profissão? Olha, na verdade não é profissão, são profissões. E eu sempre me pergunto, agora o que eu estou fazendo? Eu estou sendo professor ou eu estou sendo perito? Porque quando professor, eu estou ensinando as coisas que eu faço na perícia. E quando na perícia, de certa forma, eu estou preparando o material didático. Para te mostrar o tanto que eu gosto, hoje é domingo, estou aqui gravando esse vídeo para você. Dá uma olhada na minha camiseta. Eu adoro o que eu faço, dar aulas e ser perito. E isso é muito importante, fazer o que gosta e gostar do que se faz. O doutor tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo. Eu tenho medo de falar sobre medo e transparecer que eu não tenho medo de nada, mas tenho. Eu tenho medo, e o meu medo mais importante é de não ter medo. Tenho medo de acidentes de motocicleta. Eu tenho uma motocicleta e é por isso que eu dirijo com prudência. Tenho medo de motoristas embriagados que causam acidentes, de crianças na beira do precipício. Quando eu vejo, eu fico com medo. Então devemos sempre ter medo, mas não aquele medo que nos trava, aquele pavor, mas o medo que nos leva a comportamentos prudentes. Quando você se aposentar, o que pensa em fazer? O que eu vou fazer quando me aposentar? Não, eu não vou me aposentar nunca, só quando entrar no caixão. Talvez até deixe de ser perito médico legista e me dedique ao magistério e diversas outras atividades que estão me esperando. Então, essa ideia de aposentar, colocar um pijama e ficar passeando no cachorro, não, isso não é para mim. Eu quero uma vida muito ativa. E por último, vamos fazer algumas perguntas pessoais. O que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Nas horas vagas? Que horas vagas? Aqui tem muita ocupação para a gente fazer nessa oficina. Tem todos os equipamentos para uma brincadeira séria, né? E tudo isso aqui para arrumar várias coisas, incluindo, olha só aqui, ó, tem o brinquedinho, né? Tem o brinquedo que é um pouco maior. Vem cá para você ver, olha aqui. Vem cá, Saldanha e Danilo. Olha aqui, ó. Essa é uma legítima Scania jacaré, né? Então é uma das diversões. A gente consegue até ligar ela no celular. E tem também, ó, o mini trator que a gente fez em casa. E olha aqui que coisa mais linda. Uma C10 1978, que inclusive era do seu avô. Então é isso.
que eu gosto de fazer? Eu gosto aqui de ficar em casa. Isso aqui é um paraíso. E a gente tem também uma hortinha aqui, olha que beleza, ó. Tem uma horta, então a gente pode se divertir bastante em casa, não precisa de ir na festa, não precisa de ir na balada. Um abraço para vocês, agradeço imensamente a oportunidade de ter participado dessa entrevista.